Mais Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, EPA Supermercados. Ficou fácil fazer economia. Tem sempre um EPA perto de você. 10h53, Chico Maia já tá por aí. Que fim de semana horrível, ruim pros mineiros, Chico. O que aconteceu? Pois é. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Luciana, Murilo. Maravilha. Foi realmente terrível. O América perdendo para o Vila de Goiás pela Série B, 1-0. O Atlético no sábado, vexame contra um time horroroso do Fluminense, que saiu da lanterna ao vencer o Galo em pleno Mineirão. A torcida do Galo voltou a fazer uma festa legal demais, fez um reencontro com o time, como a massa era a massa. Uma festa incrível. O Galo tomou de 2-0. E o que motivou, inclusive, muitos vídeos de torcedores reclamando não só do time, mas também da Arena MRV. Muitos vídeos de atleticanos dizendo: aqui no Mineirão é que é lugar de torcer, é aqui que a torcida consegue fazer barulho. Inclusive o presidente da Galoucura reclamando da questão da acústica lá da Arena do Galo. Gramado nem se fala, e o time, essa coisa horrorosa, técnico Milito perdido, diretoria perdida, situação muito delicada a do Atlético. E o Cruzeiro ontem fez um jogo ruim, principalmente no segundo tempo, perdeu para o Internacional de 1-0, 4 jogos já sem vencer, e aí começam as teorias conspiratórias, torcedores dizendo: quando o Fernando Seabra estava escalando o time que ele queria, estava dando certo, o Cruzeiro estava ganhando. Aí o Pedrinho falou que ele tinha que escalar os jogadores que ele contratou, olha aí o que está acontecendo. Exagero também, mas quando não se ganha, todo tipo de elucubração é feita, não é, meu caro Murilo Rossi? Apesar da boa atuação do goleiro Cássio, ele foi elogiado, né? Mas não trouxe a vitória aí já. É isso, Chico. Quando o goleiro é o mais elogiado do time, tem alguma coisa errada, né? Com a defesa. Eu vi o jogo do Atlético no sábado à noite, sinceramente, viu? Quase que eu desisti de torcer pro resto do ano pro Atlético, mesmo o time estando em 2/4 de final. Porque que vazio, que nada que aquele time, né? Não tem nada, não tem organização, não tem ataque, não tem defesa. E eu senti o clima pesado na coletiva depois, né? O Milito visivelmente abatido, meio derrotado. Ele sempre vem com argumentos, até fala muito bem. Dessa vez admitiu essa crise interna no clube, uma crise esportiva que eles estão chamando, né? Mas é preocupante. Não tem ninguém para dar a cara, né, Chico? Não tem ninguém. Aí não aparece dono de clube, não aparece diretor de futebol, não aparece ninguém, né? Quem expõe os jogadores, né? E o Hulk fazia muito esse papel de liderança. Hoje, até isso, tô sentindo falta, mas não aparece ninguém para falar: vamos botar ordem na casa, né? Tô apoiando aqui, vamos fazer isso, o que deixa, para mim, a situação mais delicada ainda. Ô Chico, agora eu queria saber sua opinião sobre o Abel Ferreira, que deu uma pisada na bola aí, numa entrevista coletiva até com a nossa colega aqui de Band News, a Aline Fanelli. Fez uma pergunta normal para ele e ele foi para cima com uma grosseria tremenda. Depois já soltou nota, se desculpando, enfim, queria sua opinião aí sobre isso. Ô Murilo, eu tenho uma opinião muito firmada a respeito desses técnicos cavalgadura, técnicos arrogantes, prepotentes, mal educados, especialmente no trato com a imprensa. É o que eu penso do Filipão, é o que eu penso do Abel Ferreira. Abel Ferreira é um técnico competente, todo mundo sabe disso, mas relações humanas dele, zero. O que ele fez com a nossa colega no sábado, um absurdo. Tanto que ela teve a solidariedade de 100% da imprensa, pronunciamentos pesados de colegas do Brasil inteiro contra o Abel Ferreira. O Abel Ferreira sentiu o golpe, no mesmo dia ligou para ela, pediu desculpas e fez um negócio que eu achei legal. Ele não ficou nas desculpas só particulares, no telefonema para ela, não. Ele foi para as redes sociais dele e do Palmeiras, dizendo que pediu desculpas, que estava de cabeça quente, foi mal interpretado. A dona Leila puxou uma orelha ali, hein? Aquela coisa. Então, assim, esse é o Abel Ferreira. Tem aquele espírito de colonizador ainda. Ele acha que Portugal veio para o Brasil e invadiu isso aqui há pouco tempo, e ele se sente um colonizador, né? Ô Chico, essa é a Abel Ferreira. Para quem não acompanhou, a Aline Fanelli, após o jogo, perguntou sobre a lesão de um jogador X. Ele virou para ela, né, interrompeu, ela nem concluiu a pergunta,
Ele virou para ela e disse: olha, eu só devo satisfação para 3 mulheres na minha vida, né? Que é a minha mãe, minha esposa e a dona Leila, que é a presidente do clube. Foi surreal, realmente, foi muito infeliz e a fala realmente machista, né? Pois não, pode continuar. Eu tenho mas um trechinho aqui só para ilustrar para o ouvinte. Vamos ouvir, peraí. Boa noite, Aline Fanelli da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B. E a repórter mulher muito não. Grosseira, muito sinceramente machista. Não, terrível. Terrível. Porque se fosse um homem, ele iria responder a pergunta, pois será? Ele costuma agredir todo mundo, mas essa citação dele que só responde a 3 mulheres na minha... Nossa. Que é isso? Que absurdo, né? Foi muito infeliz. Você falou bem, Chico, ele se sente meio um Pedro Álvares Cabral do futebol. Ele acha que ele que descobriu o futebol no Brasil, né? Muito bem sucedido dentro de campo, mas ele se imputa como que ele que tivesse inventado o futebol brasileiro, que existe e era muito melhor, inclusive antes da chegada dele. Apesar dele ser um vencedor, ninguém tem dúvida disso não. Mas machista, grosseiro e muito arrogante. Infelizmente, o Abel Ferreira nos faz voltar àquele debate de como os portugueses, de modo geral, lá em Portugal, tratam mal brasileiros que vão morar lá, nos fazem levantar de novo o debate da questão histórica, que os colonizadores portugueses foram dos mais violentos da história da humanidade, eles e os espanhóis. Para que tenham uma ideia, gente, Portugal exigia que todo nativo falasse o português, né? E assim eles mataram as nossas línguas, tupi, guarani, etc. e tal. E nativos que se recusavam a falar português, eles cortavam a língua. Então, assim, era um colonizador de uma crueldade sem tamanho. E o Abel Ferreira nos faz lembrar esses fatos históricos, porque é um técnico de futebol competente, sim, bom de serviço, porém, como ser humano, é isso aí que todo mundo viu nessa resposta que ele deu para a nossa colega, e dá de volta e meia, ele dá patada, coices em outros jornalistas homens também. É uma figura menor, infelizmente, nesse aspecto, né? É isso. Agora, não, América, a gente não falou do América. Não, falei no início. Perdão, olha, nossa, mãe, prestando atenção. Agora está tendo uma dificuldade terrível de sair do 5º lugar para voltar para o G4. Agora, o exemplo positivo, o outro lado de um treinador inteligente, gentil e cumpridor de compromissos. Juan Pablo Vojvoda, o argentino técnico do Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro. Vejam só, Fortaleza, gente, cujo orçamento não é 1/3 do que os principais clubes brasileiros têm: Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Corinthians, que está aí na segunda, lutando contra o rebaixamento para a 2ª divisão. O Vojvoda está há 4 anos no Fortaleza, é líder do Campeonato Brasileiro, 11 jogos consecutivos vencendo em casa, e dos últimos 20 jogos comandando Fortaleza, foram 18 vitórias, gente. Isso sim, e trata todo mundo bem nos bons e maus momentos do time, trata todo mundo bem, camarada de relações humanas, uma figura fantástica, um argentino. E aí vem um português dando coice em todo mundo, à torta e à direita. Tá difícil, hein, Chico? Obrigada por hoje. A gente se encontra ainda nesta semana. Uma boa manhã, um resto bom de segunda para você. Agora 11h02. Grande abraço.